Hoje a gente está aqui no bairro Bela Vista, né, para conhecer o Museu Orgânico do seu Adão, né, que foi um dos fundadores aqui do bairro Bela Vista. Esse objeto aqui, o que era? Isso aqui é uma lamparina, chama de lamparina de 4 bicos, que era para iluminar. Quando a gente fazia uma festa, botava uma num canto, outra no outro para iluminar, porque não tinha, era a única coisa que iluminava, né? Ah, o senhor nasceu aqui? Fui. Eu nasci aqui na Ioaba, mas eu, por 2 anos, eu passei no Mucambo. Nesse tempo, Antonino era Mucambo naquele tempo, né? Eu passei 2 anos lá. Em 1957 eu cheguei aqui. E até hoje, né? Então, aqui, a primeira casa daqui foi, desse bairro aqui, foi desse bairro aqui foi, por exemplo, foi a de lá, foi em 1950, e essa daqui em 1956, né? A primeira casa. Só tinha essa, e aqui era mata. Tudo mato, tudo e aí mato, se tornando o bairro. É. Seu Adão, o que o senhor lembra assim, da história assim, da Ioaba, assim, questão, como eram as festas? Era que as festas eram o seguinte, tinha a festa de Natal, que começava, você vê, a festa de Natal, a missa era, tinha que ser 12 horas, começava 11 horas e terminava 12 horas a festa de Natal. Mas hoje a gente celebra já só a boca da noite, né? Aí naquele tempo a gente ficava observando que aquela história da barra de Natal, que você tinha fé da chuva, pro inverno. Você ficava olhando se a barra se tinha relâmpago, até quando era de 12 horas por diante você ficava observando, que às vezes quando fazia barra, o cara se animava que ia ser bom, né? Era a experiência, né, da gente mais antiga, né? Aí o senhor, aqui na Ioaba, o senhor sempre trabalhou, trabalhou com o que tanto aqui? Eu trabalhei aqui na Ioaba, comecei trabalhando na agricultura e nunca larguei, mas eu trabalhei fazendo teia, tijolo. Teia aqui antigamente não vinha esse tijolo de fora, vinha como assim, nada, aí a gente tinha que fazer tudo aqui, o tijolo e a teia para construir, né? Essa teia que tem aí foi feito tudo aqui, né? Aí depois é que o senhor começou como ferreiro? Depois eu comecei a trabalhar com soldador branca, né? O primeiro soldador de solda branca aqui da Ioaba foi eu, né? Soldando tanque de carro, radiador, jipe. Aqui mesmo nessa casa aqui vinha muito. Eu comecei aqui nessa casa, né? Tinha o fole da gente trabalhar, esquentar o ferro e soldar, tudo aqui. E como surgiu assim a ideia do senhor criar esse museu, né? Que isso aqui é um museu orgânico, né? Porque é o seguinte, eu entendi, depois eu peguei, veio e aprendi. Porque para trás eu peguei muita coisa diferente, mas eu não sabia que inventar. Eu peguei aquelas bicicletas antigas, que tinha a Garrincha e a Mac Swiss, né? Eram as primeiras bicicletas de roda do Brasil, foi a Mac Swiss, né? Eu apanhava e trocava aqueles bacamartes antigos, eu possuía muito, mas nunca pensei que ia inventar isso, que hoje podia eu ter aqui, né? Mas depois eu inventei a minha ideia de guardar as coisas assim, máquina de mão, ferro de gomar, que tem aí aquele ferro a brasa, né? É as coisas mais antigas. Aí essas coisas depois eu peguei da minha ideia mesmo fazer, né? Inventar para museu, né? Que é uma forma, né, seu Adão, de preservar a nossa cultura e as pessoas compreender como é que ao longo da história as coisas foram mudando, né? Porque antigamente, você vê, antigamente era tudo no tiar aqui. Até a roupa antigamente, as mulheres vestiam no tiar aqui, não tinha, como se diz, depois que aí começou a desenvolver, tá certo, mas era tudo no tiar, rede. Quando as mulheres fiavam, você ia botar uma rede, tinha uma rede grande, era 10 costas de fio. Tudo no fuso. Aquele descaroçador que tem ali, realmente era descaroçar a agulha. Elas descaroçavam, depois aí ia fazer a tirada que ele chama, para fiar. Fazia aquele monte grande da tirada para fiar. A mulher fiava, muita mulher fiava naquele tempo, né? Para fazer as redes, né? Olha, não veio contando que em 1948, a minha avó acendia aquele fogueteiro para fazer o fogo, assoprava, botar uma cordinha de croar para acender, para dar labareda para poder fazer. E a vela, era uma vela de cera de abelha. E um fogo na varanda da casa e outro no terreiro. Era a iluminação daquele tempo. E a vela, tinha que acender aquela vela, ia lá dentro caçar uma coisa, quando chegar tinha que apagar para não gastar. Fazer economia, né? Quando eu comprei a primeira tarefa de 10, tinha aquela nota de dinheiro, foi 10 contos daquela. Que antigamente tinha o patrimônio da igreja, que o patrimônio era 16 tarefas em quadro. Aí a gente aforava um chão. Aí fazia a casa. Mas quando acabou o patrimônio, não tinha quem vendesse um chão de casa. O rico não vendia, né? Quando acabou o patrimônio, ficou aí, eu fui
comprei isso aqui. Comecei a comprar uma tarefinha, 61, 68, foi esse. Aí comecei a vender uns chãozinhos de casa. Ninguém vendia na rua, o rico não vendia canto nenhum. Porque o patrimônio era 16 tarefas em quadra, ali na rua. Aquela casa ali do Celestino, tudo pega no patrimônio. Naquele tempo você pagava um foro à igreja, né? Sim. E aí aqui foi fundado pela Joana do Ó, já viu falar, que realmente foi a tradição dos Andrade, né? Sim. Ela fez doou um patrimônio, foi o seguinte, Joana do Ó, o pai dela quando morreu, só existia cemitério no Arneróis. Então eles foram fazer o enterro dele, era um rio cheio, monstro com a rede, passar com rede. Era entendeu de fazer um cemitério aqui, mas a Diocese do Crato não aceitou, a não ser que fizesse uma capelinha. Ela fez aquela capelinha, né? Doou o patrimônio de 16 tarefas em quadro, aí fez a capelinha. Aí daí por diante começou. Aí chamava bebedor, que antigamente era Alto Alegre, porque os vaqueiros do Zé do Vale, que era o padre Zé do Vale, vinha pastorar o gado ali, naquele lugar que é o açude, era permanente. Aí dizia, fulano foi pro bebedor pastorar o gado. É porque depois ficou o nome de bebedor. Sim. Mas quando foi 1956, que passou a município, então eles botaram de Aiguaba, né? E a história era vendo. Mas naquele tempo era tudo na lamparina, não tinha motor aí, não, era tudo na lamparina. Território ali, 16 quadras. 16 tarefas em quadra. Foi ela que a doou para fazer o patrimônio. E tem também um patrimônio, que é a terra que eles chamam o patrimônio aqui, da Terra da Santa, a doação, que ali naquela, os ausentes, na seca como se diz, foi no século XIX, foi embora muita gente e não vieram mais. Aí o padre Andrade, que era irmã da Ralva do D, rematou e a doou para a igreja, né? Lá é muita terra, né? Pega da Serra do Rosi até ali, passa ali perto do Padre Pessoal e aí se limita a Andrés, né? Ela doou. Ele a doou e ainda fez um documento dizendo: nenhum dirigente da igreja podia vender essa terra. Se fosse vender, os herdeiros podiam lançar a mão e tomar. Mas aí teve Napoleão, viu falar no padre Napoleão? Quis vender. Só não vendeu porque eles já botaram isso em frente. Tinha o Zé Biapino, que era lá no Passo dos Andrade daquele, né? Agora no Passo, seu já era vivo nesse tempo, a Zezé também enfrentou, aí cortou para não vender. Mas eles queriam vender. Se vendesse, acabava, né? Que ele doou e dizia assim, que é para esse povo mais pobre trabalhar, porque naquele tempo a situação de quem trabalhava era dura. Era o algodão de meia e o ligum de 3 uma. Você só trabalhava para patrão, né? Só trabalhava para patrão. Você pegar de 3 sacos de milho, né? Só um era seu, né? Não, 2. Um era do patrão, né? Era do patrão. E o algodão era metade, né? Sim, metade, meia. Né? Que até hoje as 3-1 ainda o pessoal usa com as ovelhas, né? As ovelhas. É deles que é 4-1, mas as ovelhas. Aí naquele tempo, quando foi para fundar o sindicato aqui, veio o bispo do Iguatu e o Jesus Bispo, que era genro do seu Pedro Honório, né? Aí eles juntaram, ele fez reunião com todos os proprietários. Aí ele disse, olha, é o seguinte, o estatuto da terra é esse, é o patrão da terra cercado, tudo de 5-1. E sempre o morador brocar e cercar é tudo de 10-1. Aí um camarada, que eu não vou citar o nome, disse, quem manda no que é meu sou eu. Você só trabalhava para patrão naquele tempo, né? Aí, mas melhorou muito depois do como se diz, do aposento, melhorou muito. Mas naquele tempo, era no tempo da ditadura, era 65 anos o homem e a mulher 70. E só pagava meio salário. Só pagava meio salário naquele tempo. Mas naquele tempo que o coronel foi presidente, ele disse, o homem com essa idade está perto de morrer. Eu vou botar para 60 anos o homem e a mulher 55. E vou pagar o salário. Aí pagou. Para pobre foi o melhor que deu naquele tempo. Foi um grande avanço mesmo. Foi. Essa cela aqui é a cela de banda, né? É a cela de banda. Realmente era só um estribo só que tinha na cela de banda. Toda casa desse povo mais rico tinha que ter a cela de banda para a mulher andar a cavalo, né? Quando ia para um casamento, uma coisa, tudo ia na cela de banda, né? Seu Adonir, e essa ferramenta aqui? Isso aqui chama-se o ferro de engomar, ferro a brasa, né? A mulher botava a brasa dentro, ela se fazia assim a banana para esquentar. Outra hora botava na janela da casa e abria essa coisinha assim para poder o ar entrar, para acender a brasa, né? E que era das escolas, você sabe que tinha uma palmatória, né? Naquele tempo, quando tinha aquela história da escola, com um argumento, você ia fazer perguntar o outro, você não saía palmatória, né? Isso aqui é um telefone antigo, né?
Que antigamente a telefonia era diferente, mas isso aqui é antigo, do tempo do Dom Pedro, né? Isso aqui é tudo de metal. Seu Adão também tem essa peça aqui, né, seu Adão? Foi feita pelos índios, né? Isso aqui era o seguinte, a pessoa ia levar água com uma pessoa, bebiam água no caneco levar água. Então mandaram fazer esse caneco aqui, que é para evitar da pessoa beber. Que era que ia botar na boca para beber. Então a gente botava, eu fazia grande. Levava água, botava a água, ia os copos numa bandeja, aí virava assim e botava água. A pessoa mandava fazer para evitar de alguém beber água dele, assim. Aqui chama-se o prato de barro. Antigamente, as mães de família reuniam, botavam feijão com farinha e machucava aqui e rodeava de fio ao redor dela. Ele fazia um capitão de feijão, entregava um, entregava outro, tinha que ser nesse prato aqui. Chama prato de barro, né? Quando chegava na roça, um prato cheio de comida, aí todo mundo só levava as colheres, ia comer todo nesse prato só, né? O cara levava cheio de comida e tinha que só levar as colheres para comer, né? Aqui, tinha que ser 2 pessoas para descaraçar o algodão. Era rodando lá e descaroçando o algodão. Isso é tradição dos antigos, né? Então descaroçava daí para fazer as pastinhas de algodão para fazer fiar, para fazer. Era uma rede, era 10 quartas de fio, fiado por as mulheres naquele tempo. E quando chegou essa máquina foi uma grande revolução, já, uma grande né? coisa que era no dedo. Era no dedo. Já era uma grande coisa, né? Com certeza. As mulheres descaroçavam. Começou a aparecer essas máquinas descaroçadeiras de algodão. Elas já começaram a aparecer assim no Ceará. Desenvolver. No século XIX, no metade do século XIX. Antes disso não tinha, descaroçava no dedo. Aqui era o fuso, depois daquele algodão descaroçado, lá vinha para afiar aqui. Chama-se fuso.